Bom, então das 10 classes gramaticais, nós já estudamos 9 e a conjunção é a última. As conjunções, elas são palavras que atuam como elementos de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações. Nós vamos ver mais sobre isso adiante. As conjunções são invariáveis, ou seja, elas não vão mudar. A palavra ela vai ser a mesma sempre ali. Ela não vai ter nenhuma flexão em gênero, número, grau, nada. Aqui uma lista das principais conjunções para você já ir se familiarizando com esse tema. A conjunção e, ou, mas, nem, logo, como, que, se, pois, porque e portanto. Vamos adiante? Bom, então aqui um exemplo para você entender o que eu disse agora há pouco, sobre a conjunção ser um elemento de ligação entre termos de uma oração e entre orações. Olha o exemplo aí, ligando termos. Vi sua mãe e seu pai na feira. Então, a conjunção e está fazendo uma ligação entre quais os termos? Sua mãe e seu pai, não é da oração inteira, não. Então, aqui nesse caso, a conjunção está fazendo uma ligação de termos. Sua mãe e seu pai. E no exemplo abaixo, exemplo de uma conjunção ligando orações. Estudei muito, viram? Uma oração, estudei muito. E aprendi a matéria, outra oração. Aprendi a matéria. Sozinho você entende o que eu estou dizendo, não entende? Aprendi a matéria. Então, é uma oração. Estudei muito. Outra oração. As duas estão sendo ligadas pela conjunção e também. Utilizei a mesma conjunção e aqui você tem um exemplo claro da ligação dos termos e da ligação das orações. Vamos falar mais sobre isso? Os tipos e exemplos de conjunções. As conjunções estabelecem relações de coordenação ou subordinação. Sendo assim, elas vão ser classificadas em conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Coordenativas de coordenação, subordinativas de subordinação. Vamos começar pelas conjunções coordenativas. As conjunções são classificadas como coordenativas quando ligam orações com sentido completo, que têm existência independente. Vamos ver sobre isso? As conjunções coordenativas se subdividem. Aqui as aditivas, que transmitem uma ideia de adição, soma, acréscimo. Palavras como e, nem, também, bem como, não só, mas também, transmitem essa ideia de adição. Exemplo na oração. Eu vou para Teresópolis e a Heloísa vai comigo. Então, o e serviu para criar uma relação entre essas duas orações. Eu vou para Teresópolis e a Heloísa vai comigo, somando eu e Heloísa. Vamos adiante? Então, mais um desdobramento das conjunções coordenativas, agora adversativas. Não vimos ali atrás as aditivas? Então, agora são as adversativas, que transmitem uma ideia de oposição, adversidade. Olha as palavras como mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Viram? Elas causam uma ideia de oposição. Vamos a um exemplo na oração. Eu esperei por você, mas você não veio. Então, o mas está causando uma oposição na expectativa do eu. Eu esperei por você, mas você não veio. Compreenderam, então, porque essa aí é uma conjunção coordenativa adversativa? Porque ela transmite ideia de oposição. Vejam, então, mais uma conjunção coordenativa, agora alternativa. Essa transmite uma ideia de alternância. A própria palavra já tem o seu significado. Palavras como ou, já, ora, quer, seja. Transmite uma ideia de alternância. Exemplo,
Já chega de televisão. Leia um livro ou joga um jogo. Viu a alternância, as opções utilizadas aí com a conjunção coordenativa alternativa? Exemplo, já chega de televisão. Leia um livro e aí entra a conjunção coordenativa alternativa ou, causando uma ideia de alternância, podendo também jogar um jogo. Então, viram aí como é simples? Vamos adiante. Enfim, as conjunções coordenativas, agora as conclusivas. Então, fiquem atentos que essa transmite uma ideia de conclusão. Simples. Viram que as palavras elas ajudam vocês a entenderem do que se trata? Você tem que trabalhar com a língua portuguesa sempre procurando entender o que aquela palavra está querendo dizer. Assim fica muito mais fácil para você entender o conteúdo. Aqui de conclusão, simples. Logo, pois, portanto, assim, por isso, por consequência, por conseguinte. Olha o exemplo aí na oração. Já fiz todas as tarefas, por isso vou descansar. Então, a conclusão que ele chegou foi que ele já fez todas as tarefas, então, por isso, ele vai descansar. O que deu esse sentido aí? A conjunção coordenativa conclusiva, por isso. Viram como é simples também? Vamos ver mais sobre esse conteúdo? Agora, enfim, as conjunções coordenativas explicativas. Preste atenção na palavra. Essas transmitem uma ideia de explicação. Simples também. Palavras como que, porque, porquanto, pois, isto é. São palavras que transmitem essa ideia de explicação, não é verdade? Viram? Olha o exemplo na oração também. Venha à minha casa hoje à noite, que estará lá o meu irmão. Então, ele deu uma explicação para você, porque ele convidou a pessoa para ir à sua casa à noite, porque lá estará o irmão dele. Essa palavra que é uma conjunção coordenativa explicativa, ela veio para dar esse sentido de explicação. Vamos novamente? Venha à minha casa hoje à noite, que estará lá o meu irmão. Viram como é simples? Então, conjunção coordenativas explicativas. Agora, fiquem atentos à postagem das conjunções coordenativas subordinativas, que merece um outro conteúdo à parte, para o vídeo não ficar muito longo. Espero que você tenha acompanhado a aula com bastante atenção e fique ligado no canal que eu vou postar muitos e muitos exercícios sobre as classes gramaticais, para aí sim nós avançarmos no conteúdo. Então, um abraço do professor Bueno, obrigado por você ter assistido mais essa aula e até a próxima!